happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked, Sweet Jesus walked. when Jesus walked, When Jesus walked. oh, well, he walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and be rejoicing every day. Boa noite. Coloque-se de pé para a gente adorar o Senhor. Mais uma sexta-feira que nós vencemos na presença do nosso Deus, do nosso Rei. Foi por Ele que hoje nós estamos aqui. Foi por Ele que hoje a gente pode levantar as nossas mãos, hoje a gente pode abrir a nossa boca, hoje a gente pode declarar o amor do nosso Deus. Foi por Ele que hoje nós estamos aqui. Foi a presença dEle que nos atraiu até aqui. Eu tenho certeza que hoje será um culto espetacular na presença dEle. Porque quando nós depositamos a nossa confiança nele, é impossível a gente se frustrar. Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então, eu convido você a fechar seus olhos agora e começar a orar a Ele. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um culto, estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos certeza que hoje será um culto espetacular na Sua presença. Será um culto onde o Senhor vai nos agraciar com a Sua doce e maravilhosa presença. Espírito Santo, este culto é Teu. Este culto é completamente Teu. Que o Senhor nos guie, Pai, da maneira com que o Senhor desejar. Nós estamos aqui inteiramente à Sua disposição. É com toda a honra e toda a glória que eu convido você a dizer que você veio entregar o seu coração a Ele. Que você veio louvar a Ele. Que é Ele quem merece todo louvor e toda adoração. Este culto é Teu, Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu
Glorifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Diga Hosana. Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei Jesus, ao nosso Rei maravilhoso, ao nosso Rei poderoso, ao nosso Rei bondoso. Ele é tudo isso e muito mais. Ele tem muito mais para nós. Ele deseja que nós sejamos amigos dele. Ele deseja, ele não nos vê como servos, a própria palavra dele mesmo nos diz, mas ele nos vê como amigos. Nós somos amigos do nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor,
ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Declare ter a paz, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Como é bom nós termos a certeza de que nós temos um bom pastor. Nós sabemos que Jesus, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso amado. E que nós sejamos a cada dia mais influenciados por esse bom pastor. Existe um estudo que diz que nós somos influenciados pelas 5 pessoas mais próximas de nós, pelos 5 livros que nós lemos e pelos 5 filmes que nós assistimos, que nós mais assistimos. Que Jesus, Ele complete esses 5 pilares que a ciência nos diz que nos influenciam. Que nós sejamos influenciados pelo nosso mestre, pelo nosso rei. Porque nós sabemos que quando nós nos deixamos levar por Ele, pela paz dEle, pela bondade dEle, não tem como errar. Nós sabemos que nós não somos perfeitos e nós nem temos a pretensão de sermos perfeitos. Mas o nosso Deus nos olha com olhos bondosos, o nosso Pai nos olha com olhos bondosos, olhos de amor. E Ele enxerga em nós a perfeição da criação, pois foi Ele quem nos criou. Para Ele nós somos perfeitos. Para Ele nós somos a menina dos olhos. Para Ele nós somos a menina dos olhos dEle.
do nosso querido bom pastor. Obrigada, Senhor, por ser tão bondoso conosco, ainda que por tantas vezes a gente seja tão falho. O Senhor nos olha com olhos misericordiosos. O Senhor enxerga graça em nós. Senhor, que o nosso coração possa seguir em amar ao Senhor a cada dia. Que o nosso coração se volte ao seu amor, Pai, ao seu doce e puro amor. Que nós possamos um dia olhar simplesmente para o autor e consumador da nossa fé e esquecer das coisas que para trás ficam. Seguir firmes com o nosso Deus, firmes e assegurados no nosso Deus bondoso. É Ele que eu convido você a dizer que você quer amar cada dia mais, que você quer declarar o seu amor por Ele a cada dia mais. É Ele que nós vamos declarar agora. Aleluia ao Rei dos Reis, aleluia ao Senhor dos Senhores, aleluia a Ti, Jesus. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, única e exclusivamente a Ti, Senhor. Diga aleluia a Ele. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. 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 Aleluia.
Senhor, onde nós estivermos, Senhor, mas nós sabemos que adoraremos ao Senhor. Não importa qual luta estivermos passando, nós sabemos que o Senhor batalha por nós. E por isso glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Deus. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja Ti, junto com os anjos eu cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Diga aleluia ao Rei dos Reis. Aleluia ao Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, Jesus, rendemos graças ao Senhor essa noite, Pai. Te adoramos em espírito, em verdade, abrimos o nosso coração e rendemos a Tua presença, porque o Senhor é Deus. O Senhor é fiel, verdadeiro, justo. O Senhor, Pai, acima de tudo, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor que tem nos cuidado, nos zelado, nos guardado, protegido, abrido portas, Pai. Ó Deus, colocado bênção na nossa vida. Não somos merecedores daquilo que o Senhor tem feito, Pai. Rendemos diante de Ti para Te adorar, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Ó Papai querido, na Tua presença exaltamos e glorificamos o Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Vem nesta hora sobre a nossa vida, sobre o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nos fortalece, Pai, porque nós somos pequenos, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. O Senhor vive e reina para todo sempre. Nosso prazer é estar na Tua casa, nosso prazer é estar na Tua presença, Pai, contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito, as alegrias, as felicidades, as promessas, as vitórias concedidas, Pai. Rendemos a Tua presença para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, não há outro Deus, não há outro além de Ti, Pai. Nos alegramos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Podemos declarar em alto e bom som: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, aleluia. Boa noite, povo de Deus, todos felizes na presença do Senhor. Graças a Deus. Deus tem promessa para nós, e aquele que tem promessa não morre. Deus tem bênçãos para a nossa vida, amém? Nós tivemos esses dias, essa semana passada, antes da festa no Paraná, lembrando da nossa família, festejando, nos encontrando lá com os nossos familiares. E como é bom a gente saber que Deus tem cuidado de nós, né? Mas nos dias atuais nós vemos tantas questões, nós temos vivido tantas questões que às vezes nos decepciona, nos causa medo, nos causa pânico. Nós sabemos que no tempo que nós vivemos, as pessoas estão aprisionadas num passado, numa tradição, numa vida que muitas vezes está distante da promessa de Deus. E nesses dias, viajando, encontrando algumas pessoas, eu comecei a me deparar com algumas situações que o sistema religioso, ele traz para a nossa vida. O sistema religioso, ele nos aprisiona de uma forma que nós não conseguimos viver de acordo com a plena vontade de Deus.
Nós somos presos, estamos à mercê, estamos aprisionados num sistema corrompido, que às vezes mostra um Deus distante, um Deus que está longe dos seus filhos, um Deus que não pode nos abençoar. E outros se deparam dizendo assim: eu estou tão pequeno, sou tão fraco, tão pecador, que eu não posso alcançar as promessas de Deus. Mas fala comigo assim nessa noite: mas eu sou filho de Deus, e sendo filho, eu recebo as bênçãos do Pai. Amém? A palavra do Senhor em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Amém? Mas o Efésios capítulo 6, verso 10 diz o seguinte: caminhando com toda a armadura, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Nós precisamos ser fortalecidos, não pela nossa força. Eu sei que tem dia que nós acordamos e não temos força nem sequer de levantar da cama, né? Nesse friozinho ainda é mais gostoso ficar lá, puxa mais um edredom, mais um cobertor, uma mantinha, e você se aquece, coloca aquele meião de futebol, joga até em cima, coloca o seu pijama e você fala: hoje eu vou me encapotar, eu vou me invernar, vou virar um urso aqui, não vou sair. Não é assim? Dá vontade. E às vezes nós acordamos e falamos assim para nós mesmos: não temos força, às vezes não temos nem vigor para trabalhar, porque sabemos que a crise está aí, a dificuldade está aí, isto é a coisa humana dentro de nós. Mas quando nós olhamos para o Senhor e olhamos para o que Ele conquistou, nós olhamos para nós e dizemos: eu posso também, porque em Cristo sou mais do que vencedor. Amém? Então, voltando ali no texto, então nós não caminhamos revestidos de toda, ou melhor, caminhando com a armadura, volta lá para minha irmã, faz favor, eu tenho que me adaptar com esse trem aqui ainda. Caminhando com a armadura, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No poder do Senhor nós somos firmados. Na graça do Pai nós somos fortalecidos, não pelo que nós fazemos. E esse sistema corrompido, e como eu vim daquela tradição, e os nossos antepassados, os nossos amigos ainda estão nessa situação, e nós começamos a conversar, dialogar lá no Paraná, e as pessoas colocando sempre um princípio: para ser abençoado nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer, nós precisamos jejuar, nós precisamos dar, nós precisamos contribuir, para que a bênção do Pai seja sobre a nossa vida. E eu começo a entender que quando eu busco o poder do Senhor, a armadura de Deus, ela é colocada sobre o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. E eu passo a ser protegido, eu passo a ser alicerçado não pelo meu conhecimento, mas pelo conhecimento que vem do Senhor. Amém? Mas quando o Senhor diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficares firmes contra as ciladas do inimigo. Nós sabemos que o diabo não brinca de ser diabo, irmãos. Não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor diz também que o machado está posto à raiz. Nós sabemos que dias maus têm se levantado e problemas têm se levantado, tentando destruir a família, tentando destruir os lares, destruir aquilo que Deus estabeleceu de melhor. Porque o maior patrimônio é a família. Nós precisamos estar revestidos do quê? Da palavra de Deus. Porque aquele que tem a palavra e guarda no seu coração, a qual diz uma canção antiga: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Não para ser justificado pelos meus atos, mas para entender o plano de Deus na minha vida. Amém? E aí eu às vezes ouço o pastor Marcelo pregando aqui em cima desse altar e faço um parâmetro de algumas pessoas quando eu encontro e começo a conversar. E as pessoas começam a dizer para mim: mas na graça é perigoso. Eu comecei a pensar, dizer: é perigoso por quê? Porque as pessoas não conhecem o Deus da graça. É perigoso porque eles não conhecem o Jesus que morreu na cruz e pagou o preço no meu lugar. Não é perigoso, é gratificante servir esse Deus maravilhoso que vive e reina para todo sempre. E não é o que eu faço, mas é o que Ele faz para que possamos ser abençoados.
Eu sou abençoado. Tem gente abençoada aqui? Porque o Senhor pagou o preço. Já está, é direito nosso. Não é pelo que eu faço, mas é o que Ele fez na minha vida. Ah, pastor, mas quer dizer que uma vez que Ele fez, eu não preciso fazer mais nada? Irmãos, há uma incoerência nas pessoas quererem se esconder ou se justificar para poder pecar. Esse dia nós estávamos conversando, a pessoa diz assim: mas peraí, se eu roubar, eu vou perder a salvação? Não vou perder. Se eu matar, eu vou perder a salvação? Não vou perder. Mas nós entendemos que não é porque hoje eu tenho Jesus na minha vida, não é porque eu sou salvo, eu sou liberto, que eu tenho que praticar aquilo para mostrar para as pessoas que existe um escudo na minha frente. Eu tenho que servir ao meu Deus, porque Ele primeiro fez na cruz. E tudo que eu faço não é obrigação, é prazer servir o Senhor, fazer a vontade de Deus. Paulo aqui nesta terra, a Bíblia diz que ele perseguiu aqueles que não conheciam, mas depois ele passou a ser perseguido. E eu começo a entender que quando nós começamos a viver uma graça verdadeira, começamos a entender o plano de Deus na nossa vida, as pessoas também começam a nos perseguir, começam a dizer que agora nós temos um ato de libertinagem, nós somos livres do Senhor, mas não é pelo que eu faço, mas pelo que o Cristo fez na nossa vida. Amém? Fala comigo assim: eu sou livre. Amém? O Senhor já fez, então eu posso ser abençoado. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmão, você pensa que é fácil? Servir a Deus não é fácil, não. Você ser cristão não é fácil, não. Às vezes você vê no meio de todas as situações, você entrar no meio ali no terreno do inimigo, você saquear o inferno, porque lá fora existem pessoas que precisam ser salvas, precisa alcançar aquilo que você já alcançou. Quantas pessoas de repente estão ouvindo, ou assistindo, ou vão assistir, através de uma vinheta, através de um texto, através de um vídeo. Quantas pessoas estão olhando para nós. Mas aí você fala assim: pastor, mas se não é por esforço, como é que as pessoas vão olhar para mim? Irmãos, porque Jesus faz uma transformação de dentro para fora, mas é de fora que reflete o que está dentro de nós. Paulo diz assim: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que Cristo vive em mim, vive na sua vida, eu sou uma nova criatura. Então aquilo que oprimia, aquilo que me colocava contra a parede, aquilo que me aprisionava, já não tem poder mais sobre a minha vida. Isto é combater o bom combate. Não é um combate ruim. Ir para a guerra, eu imagino que não deve ser nada bom. Você limpar o seu fuzil, carregar a sua metralhadora e esperar a morte. Aí você fala: mas eu posso levar alguns comigo? Aonde tem prazer nisso? Paulo se alegrava em fazer a obra do Senhor. Paulo se alegrava a dar um bom testemunho daquilo que o Senhor fazia na vida dele. E Paulo era abençoado. Então, quando nós combatemos esse bom combate, de servir esse Deus maravilhoso, glorificando e exaltando a Ele. Essa semana ainda vi uma pregação do Príncipe, a qual ele dizia que a igreja tem se tornado um ponto de encontro. As pessoas se alegram em dizer: eu vou para o culto, mas eles já não vêm mais com aquela satisfação de adorar o Senhor, eles não vêm mais com aquela satisfação de servir um Deus maravilhoso que salvou, que pagou o preço na cruz. Mas eles vêm de repente para conquistar um carro, para conquistar uma casa, para ter um novo emprego. Aí você fala para mim: pastor, mas isso é bom. Irmãos, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o Senhor sabe o que nós precisamos. Ainda que o pensamento não chegou nem à nossa língua, o Senhor já conhece o que precisamos. E eu quero declarar para você aquilo que você precisa: o tamanho do seu sapato, o tamanho da sua calça, o tamanho da sua camisa, o Senhor já preparou para a sua vida. Amém? A Bíblia diz que o Senhor preparou, irmãos, mas é um combate constante. Combati o bom combate, completei a carreira. Aquilo que o Senhor propôs para a sua vida, aquilo que o Senhor deu para você. Nós entendemos que uns são eletricistas, uns são pedreiros, outros são advogados,
cada um dentro da sua área, mas tudo estabelece uma situação da natureza. Então dentro do reino do Senhor também é assim, tudo dentro da sua função, dentro da sua hora. Quem sabe às vezes você fala, eu ainda não fui útil, não fui chamado. O Senhor tem o tempo determinado para a sua vida, e no tempo certo você vai florescer. Não precisamos andar ansiosos, mas temos que combater este bom combate e, contudo, guardar a fé. Qual fé? A fé do milagre, do financeiro, a fé da saúde, a fé em Cristo, porque Ele já pagou o preço para que só possamos ser vencedores, possamos alcançar uma vida plena, uma vida não rasa e nem cheia, mas plena, de acordo com os planos de Deus. Conforme vai acrescentando, nós vamos sendo livres, vamos sendo abençoados, as cascas, as escamas vão saindo, e nós começamos a enxergar um tempo novo, não pelo que eu faço. Essa semana eu vou jejuar a semana inteira, porque o Senhor vai fazer. Eu coloco Deus como meu funcionário. Deus, meu funcionário, Ele é Criador dos céus e a terra, e nos formou, e nos criou, e já nos abençoou. Ainda que possamos ter todos os talentos dessa terra, ainda que possamos fazer tudo isso, mas nós sabemos que nós vivemos uma luta constante. Paulo diz assim, aquilo que eu quero eu não faço. Muitas vezes nós queremos coisas que Deus adverte ao nosso coração, e não precisa ninguém apontar o dedo, não precisa ninguém dizer que estamos certos ou errados. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós, e Ele mostra a direção. Basta nós nos colocarmos na presença do Senhor, e como o pastor tem ensinado, dizendo, Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse dia? E estarmos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, sensíveis para ouvir o que o Espírito diz para a nossa vida, mas não sermos coniventes. Nessa pregação do príncipe, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que quando Satanás se incorporou naquele animal, naquela serpente, e foi falar com Eva, Adão não estava longe. A Bíblia diz que ele estava ali, ouviu o que estava acontecendo, e mesmo assim ele não tomou postura. Às vezes nós estamos numa condição, estamos vendo tudo errado, tudo acontecer, e nós ficamos de braços cruzados. Mas você fala para mim assim, pastor, mas não é Deus que vai fazer? Deus constituiu eu e você como sacerdócio na nossa casa. Nós somos luz, porque Jesus está sobre a nossa vida. Nós temos que ser a diferença aonde nós estivermos, não para a glória própria, não para sermos justificados, mas para sermos exemplos, sim, como servos de Deus, porque nós temos que ser a diferença. Paulo, por onde ele passou, ele fez a diferença. Aí você vai dizer para mim assim, mas era o Deus que habitava na vida de Paulo que fazia a diferença. É o Deus que habita na nossa vida que vai fazer a diferença. Nós sabemos que é uma luta constante. O desejo nosso é estar às vezes fazendo aquilo que não devemos. É comum, porque às vezes é prazeroso. Eu me lembro quando eu saí de casa com 16 anos, fui morar sozinho, e com o tempo fui morar na casa de uma família que tinha o Marcos, um menino deficiente, e quando alguém tropeçava perto dele era motivo de alegria, era motivo de gozo, ele ria, dava gargalhada, e às vezes a gente até para deixar ele feliz, tropeçava por vontade própria, para ver alguém alegre. E nos dias atuais, às vezes acontece isso. Não é necessário ser deficiente, mas tem pessoas se alegrando com a tragédia dos outros, se alegrando com os problemas alheios, rindo da desgraça alheia, porque não conhece o Rei dos Reis, o Salvador. Ele era um deficiente, mas às vezes tem deficientes no meio do caminho, esperando o tropeço de alguém para assistir de camarote e bater palma de longe. Mas esses o Senhor vai cuidar, porque Deus tem cuidado da sua vida, para você permanecer de pé. Não para nós nos gloriarmos, mas para que o Senhor nos fortaleça cada dia mais, e nós temos vontade de buscar essa graça maravilhosa que nos põe no caminho, esperando ansiosamente o dia que Ele vai voltar, o dia que Ele vem buscar a sua igreja, o dia que nós vamos encontrar com o Senhor nas alturas, e que maravilha será, e dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos confortado e tem nos ajudado. Esse é o plano do Senhor, mas há uma luta constante, e Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, verso 17. O Senhor fala alguma coisa claramente sobre isso. Portanto,
a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um contra o outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Muitas vezes nós queremos buscar a face do Senhor. Não sei se com você acontece, mas quantas vezes começamos a pesquisar na Bíblia, o sono pega, né? Acabou, você está assistindo um filme, você não dorme, não tem vontade de dormir, não dá nada, mas você começou a meditar na palavra do Senhor, aí já começa, né? É assim que às vezes acontece. Você começa a meditar na palavra do Senhor, o telefone toca, o filho chora, a campainha toca. É uma situação, uma cilada que acontece, mas nós temos que estar preparados, porque isto vem, e nós precisamos nos fortalecer. Aí você fala para mim assim: pastor, mas aonde o senhor quer chegar? Eu quero entender assim, irmãos, nós acordamos de manhã, sentimos necessidade de tomar o café. Nós saímos para trabalhar e sentimos necessidade de almoçar. Nós voltamos à tarde e tomamos um café, para aqueles que podem. Aqueles que chegam à noite, jantam ou tomam um cafezinho e eles se fortalecem, porque no dia seguinte eles sabem que tem uma batalha pela frente. Na nossa vida como cristão, nós temos que estar alimentando do alimento que vem da palavra do Senhor, nos fortalecendo a cada dia, porque a cilada lá fora vem, irmãos, o espelho lá fora vem, as oferendas vêm, e às vezes nós ficamos contaminados por as coisas lá de fora, e nós começamos a nos afastar da presença do Senhor. Mas quando nós começamos a buscar em Deus, começamos a orar, começamos a viver, começamos a glorificar, a orar em línguas, nós vamos fortalecendo a cada dia. E quando o mundo oferece coisas que afastam do Senhor, nós olhamos e não significa nada para nós, porque nós somos blindados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos blindados pela graça do Pai. Nós somos blindados pelo poder de Deus. Aí você vai dizer para mim: pastor, uma vez blindado, eu sou inabalável, inatingível. Eu posso ser atingido, mas o Senhor me coloca de pé. Eu posso até deitar, mas o Senhor me levanta e me abençoa e me guarda. E esta é a promessa que Deus quer para a nossa vida. Essa é a promessa que Deus quer para a tua casa, para a tua família. Quando você entrar para a direita ou para a esquerda, o Senhor vai na frente, abrindo o caminho. O Senhor vai despertando talento, e você vai percebendo que você pode muito mais do que você pensava. Você vai descobrindo que você tem algo maior e melhor, porque o Senhor acrescenta na tua vida. Amém? Mas a palavra do Senhor diz ainda que eu fale tudo isso, ainda que eu faça tudo, se nós não exercermos o amor do Senhor na nossa vida, nós não vamos alcançar a promessa do Pai. Há uma canção antiga que diz: falar de amor, viver o amor, foi tudo que o Senhor ensinou. Nós entendemos que o mundo lá fora precisa de amor. O mundo lá fora precisa ser tratado. O mundo lá fora precisa daquilo que o Senhor fez na minha vida, na sua vida. Nós precisamos entender que quando Paulo encontrou com o Senhor, e esse encontro foi um encontro verdadeiro, algo mudou, algo transformou. Irmãos, nós temos que às vezes olhar para nós, não pelas nossas obras, mas olharmos para nós, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, tem gerado alguma mudança? Tem gerado alguma transformação? E se não tem, nós precisamos olhar para a obra consumada de Cristo. Por que Ele fez? Para que eu e você tivéssemos vida plena. E nós precisamos levar este amor para essas pessoas. Quantas pessoas lá fora estão sedentas de tudo isso? Quando eu sou revestido da graça, quando eu sou revestido do poder do Senhor, eu tenho uma tarefa, não para a glória minha, mas para a glória do Pai, levar a palavra para aqueles que necessitam. Paulo andou errante de uma cidade e outra, transmitindo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Nós precisamos transmitir aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Você tem sido abençoado? Você tem sido abençoado? Eu acho que umas 2 pessoas têm sido abençoadas. Você tem sido abençoado? Amém? Se Deus tem feito isso na nossa vida, irmão, nós precisamos levar adiante, ser instrumentos na mão do Senhor. O Senhor diz assim: abre a tua boca que eu te encherei. Não é pela sua capacidade, mas é aquilo que o Senhor vai falar através dos seus lábios. O Senhor diz assim: ainda que eu
fale a língua dos homens. Abra para mim lá em 1 Coríntios. O amor que vem de Deus. E agora posso e vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Versos 2. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Para um pouquinho aí. Ainda que eu possa fazer todas as coisas por esforço, por dedicação, mas se eu não amar o meu próximo, que valor eu tenho? O Senhor diz assim: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós passamos a exercer este amor, nós sabemos que não estamos debaixo da lei, mas nós sabemos que Jesus deixou esta regra: amar a Deus acima de todas as coisas. Tem gente que ama mais o seu carro, o seu patrimônio, a sua empresa, ama as suas vestes, o seu celular. Tem gente que se cair no chão, caçou uma encrenca. Então nós entendemos que esse amor está direcionado na posição errada. Nós precisamos olhar para o Senhor, que criou todas as coisas. Ele nos abençoou primeiro, Ele nos deu, Ele é a vitória, Ele estabeleceu, e a bênção está sobre a nossa vida. Amar o próximo, irmãos, se eu estou vivendo esse sobrenatural, se eu estou vivendo esse amor de Deus, irmãos, isso tem que ser contagiante. Eu tenho que levar para outras pessoas, eu tenho que mostrar para pessoas, não para a glória minha, mas para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Eu posso fazer tudo direitinho, pagar minhas contas, eu posso ter um cheque especial, mas se eu não fizer a vontade do Senhor, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Continuando lá, versos 3. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações me trarão qualquer benefício real. Você pode até dar esmola para aquele que está na porta do caminho. Quem sabe você pode até ajudar a dar um agasalho para o necessitado nesse inverno, mas nós precisamos exercer o que Pedro exerceu. Pedro chegou diante da porta formosa e estava ali um mendigo, precisando de algo. Ele estava necessitado, ele estava desempregado, ele estava ali precisando de um prato de comida, ele estava precisando de uma ajuda, sim. E nos dias atuais, quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão aí necessitadas, esperando de uma porta. Quem sabe você entrou dessa maneira. Aí o Pedro diz para ele: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Irmão, nós precisamos dar o que nós temos. Nós temos a graça de Deus, nós temos a salvação do Senhor, nós temos o amor, o favor imerecido está sobre a nossa vida, e nós precisamos compartilhar com as pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso. Conhece um Deus religioso, um Deus que está pregado no madeiro, um Deus que não fala, um Deus que não escuta, um Deus que não vê. Nós temos um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que transformou, e um Deus que tem nos abençoado. Nós precisamos exercer este amor para com o próximo. Verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem se arrogante. Verso 5. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece a semente, não guarda ressentimentos. Então nós entendemos que nós precisamos liberar algo do nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar a bênção do Senhor entrar, a promessa do Senhor, e compartilhar. Nós precisamos liberar a promessa de Deus que está na nossa vida, para que as pessoas sejam também abençoadas, porque eu tenho sido abençoado. Eu tenho vivido um tempo novo. Às vezes, irmãos, eu acordo de manhã, ou às vezes vou deitar à noite, eu fico ali: Senhor, mas o que o Senhor está preparando? Será que eu sou capaz de exercer tudo que o Senhor está derramando sobre a minha vida? Irmãos, quando nós passamos a entender a dimensão do poder do Senhor, as bênçãos, elas não são derramadas, elas são escancaradas sobre a nossa vida, porque nós servimos o dono do ouro e da prata.
Hoje eu estava conversando com um menino, eu vi um post mostrando a Casa da Moeda, mostrando como é que fabrica a moeda e a cédula. Eu achei interessante. Ele falou assim: outra, se eu tivesse uma máquina dessa, né? Então nós às vezes queremos essa máquina, nós queremos esse caça-níquel, nós queremos essa cédula, mas nós temos o dono de tudo isso. Nós temos o dono de tudo isso que não precisa de Casa da Moeda, ele precisa só um peixinho. Estava a situação lá, ele fala: vai lá, pesca o peixe. Pescou, abre a boca dele, o que tem aí? 1 denário. Então o que Deus tem para a nossa vida não vem da Casa da Moeda, não vem do Temer, não vem dessa podridão, vem dos céus. O nosso compromisso é com Ele e a bênção vem para a nossa vida. Mas esse amor precisa ser exercido, verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na sua verdade. Na minha verdade, naquilo que eu faço, não na verdade do Senhor. Porque Ele criou os céus e a terra. E quando você ainda era um feto no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. E Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Quem sabe você entrou aqui dizendo: mas será que eu posso? Você pode ser abençoado. Porque na cruz do Calvário, Jesus já pagou o preço por nós. No verso 11 diz assim: quando eu era menino, eu andava, corria como menino. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer para que a bênção do Senhor venha sobre a nossa vida. Nós precisamos crescer. Pastor, o que é crescer? Entender o plano de Deus, entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, entender que hoje eu tenho direito de comer o melhor desta terra. Eu tenho direito de viver uma vida plena, não corrompida, porque lá fora há corrupção, mas em Cristo nós somos livres de toda essa maldade, de toda essa perversidade. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. O mundo lá fora está perdido, mas na presença do Senhor nós somos mais do que vitoriosos, no nome de Jesus. Se você está na presença do Senhor, Deus quer abençoar a tua vida. Se você tem exercido o amor do Senhor, se você tem estado na presença de Deus, não para ser justificado, porque tem pessoa que procura a Bíblia, ele procura uma religião para ser justificado, ele procura algo para se esconder. A Bíblia passa a ser o seu escudo. Aí você fala: pastor, mas a palavra de Deus tem que ser o meu escudo. Mas a palavra de transformação, não para se esconder do pecado, mas quando eu estou debaixo da palavra, debaixo da autoridade de Cristo, eu sou livre desse pecado e eu sou transformado. Então nós temos que entender que quando nós buscamos na palavra, é para o nosso crescimento. Quando eu busco em Cristo, eu passo a exercer o amor de Cristo na minha vida. E aí, irmãos, parece que tudo se torna mais fácil. Aquilo que era difícil, minha filha está montando um quebra-cabeça de 5.000 peças. E todas as vezes que eu olho para aquela mesa, eu falo: Jesus, o Senhor vai voltar e isso aqui não vai ser concluído. Mas a nossa vida às vezes é assim também, irmãos. Quando nós olhamos, nós não sabemos o amanhã, o ontem já passou, nós vivemos o presente, nós não sabemos qual vai ser a peça que o Senhor vai colocar para que as coisas se clareiem. Às vezes nos encontramos dentro de um labirinto e não sabemos o caminho, qual direção, eu vou para a direita, para a esquerda, o que eu faço? E quando nós buscamos a direção do Senhor, as coisas que eram difíceis começam a encaixar, começa a concretizar, e você começa a entender que o Senhor está agindo por você. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Qual é a dificuldade, é a tristeza, a enfermidade, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? A tribulação, a sede, a fome, a escassez, a nudez? Em que nós estamos firmados? No momento que nós estamos com o dinheiro farto, está saindo as notas de R$100 do canto, glória a Deus, aleluia, né? Mas é no momento, às vezes, da diversidade. Em que momento nós nos aproximamos de Deus? Em que momento nós estamos servindo ao Senhor?
Quando você vai lá e passa o seu cartão magnético e tudo dá certo, você fala, Deus é comigo, aleluia. Mas quando você passa lá e fala, ó, procura a sua agência, Deus esqueceu de mim. Deus tem lembrado de você todos os dias e tem preparado o melhor para a sua vida. Nós precisamos estar ouvindo a vontade do Senhor. E a vontade dele é que você viva em renovidade de vida. A vontade dele é que você experimente. Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E quando eu olho para esse melhor num tempo de escassez, eu lembro que quando os espias foram olhar a terra, a Bíblia diz que os cachos precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Olha o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Aí você fala para mim, pastor, mas nos dias atuais as uvas estão enferrujadas, estão murchinhas. Hoje eles colocam dentro de um papelzinho, uma embalagem de isopor, colocam em sulfilme para disfarçar, porque não dá para escolher. Porque se você for rasgar, você fala, isso aqui eu não quero não. Nós vivemos num tempo de enganação, mas o Senhor ainda tem preparado cachos de uvas da videira, preparadinho para a nossa vida. Amém? O Senhor tem preparado algo maravilhoso, muito grande, gratificante, quando nós passamos a exercer, passamos a viver a plena vontade de Deus para a nossa vida. Você quer viver essa plena vontade de Deus? Abra o teu coração. Eu gosto demais desse versículo. Eis que estou à porta e bato. Mas como eu amo esse versículo, irmãos, o Senhor está ali, pronto. Ele não vai, Ele já foi. Ele não vai fazer, Ele já fez. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrires e ouvir a minha voz, e abris a porta, entrarei em vossa casa e cearei com Ele e Ele comigo. Já pensou? Eu fico imaginando, quando você faz aquele almoço gostoso, aquele jantar gostoso, e você convida seu melhor amigo, gera prazer na sua vida, não gera? Para as meninas aí, as irmãs, né? Passa a chapinha no cabelo, se prepara, passa o seu melhor perfume, né? Coloca a roupinha bonita, né? Porque vai receber o namorado. E chega com alegria, os gatões aí, né? Passa o gelzinho, aquele gel espeto mesmo, fica bonitão, se alegra. Não é assim que acontece? Aí eu fico imaginando, Senhor, eis que eu estou à porta e bato, se abrir o seu coração, eu entro contigo, eu preparo uma mesa e vou cear com você e você comigo. Irmãos, não tem prazer melhor do que isso, de saber que o Senhor tem estado conosco todos os dias, mas Ele não força. Eu abro a porta, Ele fala, o meu prazer está contigo. Baseado em quê? Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Está pronto, a mesa já está posta. Ô pastor, mas tem vivido uma luta aqui, um problema. A Bíblia diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém? Irmão, mas o que é nada? Nada é nada, não é mais ou menos. Ah pastor, mas o combustível foi para R$4, o Senhor vai te dar condições para você chegar lá e dizer assim, completa. Né? Tem postado aí, os camaradas colocou até a charretinha com um cavalinho na frente e fala, o Temer não vai pegar meus R$4. E daí, irmão, o Senhor vai colocar na tua vida. Se sobe ou abaixa, não estou preocupado com esse trem não. Eu estou preocupado em estar debaixo da vontade do Senhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E se Ele é dono de tudo isso, irmãos, tudo vai ser acrescentado na minha vida. E Ele acrescenta e não acrescenta dores. Passa a ser gratificante estar servindo esse Deus maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Ó pastor, irmãos, todo dia quando nós acordamos e pegamos o ônibus, saímos, o inimigo está aí. E ele vem, ó, para dar rasteira. Mas se ele desce, ó, dá aquela poladinha e fala, eu estou no Senhor, sou firmado no Senhor. Amém? Ele unge a minha cabeça com óleo, a presença dEle está sobre a minha vida, e aí o meu cálice transborda, ou seja, está dando alegria no meu coração. A locomotiva que gera o servo do Senhor é a graça do Pai sobre a nossa vida, a unção do Espírito Santo que entra na nossa vida, e nós vamos cada dia dizendo assim, amanhã vai ser melhor, hoje vai ser melhor, porque Deus está na minha vida, a bênção vai chegar, a porta vai se abrir, vai ser alcançado e a vitória vai chegar e nós passamos a exercer o amor de Deus na nossa vida.
e começamos a abraçar as pessoas como a galinha traz os seus pintainhos debaixo das asas. Começamos a proteger, porque o instinto do Senhor era esse. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Não tinha graça nenhuma, ninguém via vantagem. Ele viu graça, ele viu amor, ele viu perfeição, ele viu justiça ali. Ele falou: eu vou lá. Então eu quero dizer para você que é no meio da adversidade que este Deus vai te abençoar. É no meio do problema que a vitória vai chegar. Porque quando está tudo bem, irmãos, é tudo bem, é normal. Mas Deus quer fazer algo anormal, sobrenatural sobre a nossa vida. Amém? A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia, irmãos, só a bondade e a misericórdia do Senhor pode nos garantir permanecer de pé. Só ela nos capacita e nos dá vitória. Amém? Pessoal do louvor. Só ela nos prepara para que possamos ser vitoriosos no nome de Jesus. E nós precisamos exercer esta graça, exercer esse amor, não para as pessoas olharem em nós, mas olhar no Cristo que está em nós. Amém? A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, e ele teve um período com o Senhor, e quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava do poder de Deus. Quando nós passamos a ter um tempo com o Senhor, a nossa vida ela é transformada não por que fazemos, mas pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. E as pessoas começam a ver diferença. Em dezembro, quando eu vim para cá pela primeira vez, para nós tem sido uma experiência muito grande. E ainda existe alguns apegos, como sempre que eu tenho a oportunidade de pregar eu falo. Mas esses apegos têm sido libertos a cada dia, porque o Senhor tem tirado e acrescentado uma vida prazerosa, não uma vida de fardo, mas um compromisso gostoso de estar servindo ao Senhor. Uma alegria espontânea, não para ser recebido ou para ser reconhecido, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E as pessoas em volta começam às vezes a dizer para mim assim: alguma coisa Deus está fazendo mesmo na tua vida. Eu quero dizer, alguma coisa Deus está fazendo na tua vida. E as pessoas às vezes não entendem, não compreendem, mas elas vão ter que, como o Zagalo diz, vai ter que engolir. Amém? Lembra quando ele falou essa frase? Vai ter que engolir. As pessoas vão dizer assim: mas como pode, no meio de tantas situações, tanta crise, você comprando carro novo, comprando casa, passeando. Aí você fala: pastor, baseado no quê? Baseado no sacrifício que Jesus fez na cruz. Se coloque de pé. Baseado no sacrifício de Jesus, nós somos adoradores do Senhor. A Bíblia diz que Jesus procura os verdadeiros adoradores. Deus coloca no meu coração nessa noite que Ele está te procurando. Tem adoradores aqui nessa noite? Irmãos, quando nós adoramos, eu creio do fundo do meu coração que o céu desce. Porque a Bíblia diz que no tabernáculo o sacerdote entrava e oferecia sacrifício ao Senhor, e o Senhor recebia. Quando Jesus veio, ofereceu o sacrifício em nosso lugar, o Senhor se alegrou e recebeu. Quando nós adoramos o Senhor, não para glória nossa, mas para a glória do Senhor, Ele também recebe. E nessa noite, se você adorar o Senhor, se você adorar o Senhor, a Bíblia diz que Isaías, no tempo do rei, ele entrou no templo e ele começou a adorar o Senhor. E quando ele começou a adorar o Senhor, a Bíblia diz que aquele templo encheu de fumaça, e o Senhor se alegrou dele, enviou um anjo, que a princípio Isaías se assustou. Sabe o que eu entendo com isso? Quando nós começamos a adorar o Senhor, a nossa carne não consegue entender a dimensão de Deus. Mas quando nós começamos a conhecer a palavra, quando nós começamos a entender a vontade do Espírito, quando nós começamos a fazer os planos de Deus, nós começamos a aproximar de Deus,
E nós começamos a nos tornar como Enoque. Começamos a andar com Deus. E Deus vai na nossa frente. E a Bíblia diz que Isaías sentiu algo muito grande. E houve transformação. Houve reconhecimento. Isaías olhou e falou assim: mas eu sou homem de impuros lábios, e habito num povo de impuros lábios também. Nós vivemos numa sociedade corrompista, machista, cheio de problema. Mas é no meio dessa sociedade que o Senhor quer fazer você brilhar, porque Jesus está sobre a tua vida. O problema existia, mas o anjo veio com a brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. O Senhor está aqui. Não precisa de brasa, porque Ele é a brasa. Não precisa de fogo, porque Ele é o fogo. Não precisa de nada disso, porque Ele é tudo isso. Isaías adorou. Eu convido a igreja a adorar o Senhor. Abra o teu coração, não pelo seu esforço, mas pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Agradeça a Ele.